Olá pessoal, está começando mais um vídeo aqui no canal da Blockchain. Eu sou o Vinícius, seu Community Manager, e hoje eu estou aqui com a nossa convidada Lu Romancini, né? Hoje a gente vai falar sobre rastreabilidade, novas tecnologias, como a Lu se interessou pelo agro, né? E sobre as mulheres no agro também. Lu, muito obrigado, tá, por aceitar nosso convite. Boa Oi, tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e vamos ver aí, teremos um bom papo. Sim, sim. E Lu, né, eu queria que você se apresentasse para a gente, né? Contasse um pouco da sua trajetória, né? Principalmente no agro, né? Conta para a gente um pouquinho. Tá, então, Vinícius, na verdade, a minha formação é diferente. Então eu sou advogada, fiz mestrado, tinha um escritório de advocacia, fui professora universitária, então, escolhi um ramo totalmente diferente, muito embora meu avô materno tivesse fazenda e o paterno já tivesse esse pé aí na na fabricação de produtos para pecuária, eu fui criada para ter uma vida independente, então eu fiquei durante 20 anos, morando saí para fazer faculdade, fazer cursinho, faculdade, etcétera, né, e acabei voltando depois de 20 anos fora, eu acabei voltando, a convite do meu pai, para ajudá-lo aí, eh, na empresa, né, para a gente começar e dar início a um planejamento sucessório em vida. Então foi Legal. assim que começou a minha história. Interessante, né. E, né, eu segui você nas redes sociais, né, para acompanhar um pouquinho do seu trabalho, achei muito interessante, né, e eu vi que você faz parte, né, do comitê das mulheres da sociedade, né, rural brasileira. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é, né, participar desse comitê. Bom, a Sociedade Rural Brasileira, ela tem, mais de 100 anos, e a primeira vez que nós tivemos uma presidente à frente, da sociedade rural foi a Teca, e ela era diretora, posteriormente ela virou presidente, então já foi um marco, né, então nós estamos falando aí de cerca de 6 anos mais ou menos atrás, e foi justamente, logo assim, eu entrei, no agro, comecei a me familiarizar com esse mundo, passei a frequentar eventos de mulheres, que acho muito importante isso, né, eles fortalecem, nos unem, muitas mulheres sucedem ou porque perderam o marido, ou porque perderam o pai, não estavam preparadas e nesses encontros de mulheres elas encontram aí, esse apoio. E o Comitê das Mulheres da Rural, ele veio agora sob a gestão, do, Dr. Sérgio Bortoloso, ele foi agora reeleito como presidente da Rural, a Lúcia, que é a cunhada dele, está à frente do comitê, e eu fui honrada com esse convite de participar. Qual que é o objetivo do comitê? O objetivo do Comitê de Mulheres da Rural é levar, para fora do país a voz do agro brasileiro. Nós acreditamos que a mulher hoje é a grande comunicadora do agro. As mulheres, elas já têm essa natureza de gostar de falar, elas já têm essa natureza de se expressar. Eu digo que nós somos sempre muito maternais, né, muito acolhedoras. A mulher também tem uma sensibilidade muito grande, ela se preocupa com detalhes. E quando a gente vai conversar isso, contar lá fora como que nós produzimos de uma maneira sustentável para desmistificar toda essa imagem negativa que se tem do agro lá fora, nada melhor do que nós colocarmos, uma mulher que é uma grande comunicadora para falar. Então, no comitê, nós temos aí um perfil, de apoio, de junção de mulheres país afora. Então, nós temos eu sou, por exemplo, do comitê da região sul. Então, nós temos aqui na região sul as representantes dos estados, e aí nós fomentamos as ações da Rural nos nossos estados, E aí também temos encontros internacionais, como aconteceu, esse último foi em Orlando, que foi em setembro, e que as mulheres tiveram aí do Brasil uma grande representatividade lá, dentro desse encontro rural de mulheres. Ah, que legal, muito interessante. Né, você pode falar um pouquinho como é o encontro, né, sobre quais assuntos vocês debatem? Na verdade, assim, nós já passamos aquela barreira
do sermos aceitas, da diferença entre homem e mulher. Isso aí, já é uma barreira que eu acredito que, salvo em alguns lugares, mas nós já conseguimos ultrapassar. Hoje nós buscamos qualificar os membros, as pessoas que procuram essa comissão, que procuram a sociedade rural, que querem se juntar a nós, qualificá-las tecnicamente, para que elas tenham a mesma voz de discussão, a mesma autoridade que homens enquanto estão falando. Então nós preparamos essa mulher para o mercado, principalmente aquelas que não vêm do agro, como é o meu caso. Então eu encontrei junto a essas reuniões de mulheres, a encontros e palestras, eu encontrei um ombro amigo, aonde eu poderia dizer para elas dúvidas, às vezes que pareciam bobas aos olhos de quem já está no agro há muito tempo, mas que para nós que acabamos de entrar e que não éramos do agro, eram dúvidas aí normais, perfeitamente normais. Então hoje o objetivo é justamente qualificar essas mulheres para que elas tenham a mesma voz, a mesma autoridade que o homem quando senta para numa mesa de negociação. Perfeito, perfeito, muito interessante. E Lu, né, eu queria, né, que você falasse um pouquinho da sua rotina de trabalho hoje, né, como é, se tá muito conturbada, né, conta pra gente um pouco. Então, depois de 9 anos, né, como CEO da Romancini, então assim, deixei praticamente minha família de lado, né, eh meu marido, minha filha tinha 3 aninhos de idade quando eu comecei, então assim, eu chegava a ficar 15, 20 dias longe dela. Então, agora vai fazer 1 ano, em março, que eu, não sou mais CEO, então agora eu estou me dedicando mais aí, à rotina que eu tenho de palestras, porque eu tive que dizer, né, muitos nãos, e é uma coisa que me realiza muito. Então hoje, eu estou num período sabático, digamos assim, para poder cuidar da minha filha, que ela tem um problema de saúde, hoje está com 12 anos, estou mais voltada para minha família, mas eu continuo aí atuando nas palestras, até eu conversei com o doutor Augusto Cury há uns 15 dias atrás, ele falou: "Ó, você não pode parar, né, você tem que continuar sempre ativa". Então, continuo aí gravando conteúdos agora, vão vir conteúdos novos, então estou me voltando mais para isso que eu considero uma missão de vida, né, eu considero que é o meu propósito, que é dar voz às mulheres e mostrar que por mais que você não tenha, formação no setor, por mais que você não tenha sido criada para suceder, se você tiver força de vontade, você vai chegar lá. Então, hoje eu estou mais voltada aí para esse propósito, claro, continuo sócia da Romancini aí, desempenhamos aí um trabalho maravilhoso, mas, a diretoria executiva, ela te toma muito tempo, ela te suga muito, né, e aí você acaba ficando sem tempo. Então, hoje eu estou me dedicando mais a esses projetos pessoais nesse período sabático, para aí dar um outro salto. Logo em breve vem novidades por aí. Olha, que bom. E Lu, você disse, né, de uma parte difícil, né, que é ficar longe da sua família, né, e conta pra gente, né, pra você, né, é difícil ser uma mulher, em posição de liderança no agro hoje? Olha, Vinícius, vou falar para você assim, o que pesa é a responsabilidade, Sim. né. Então assim, quando eu falei para você que eu acabei me afastando aí, até por conta de um planejamento sucessório que a gente começou a fazer e acabou não indo para o rumo que eu esperava, eu falei assim: "Bom, tem muitas coisas que me dão prazer, né, que me deixam felizes, e você tem que buscar aquilo que te deixa feliz". Então, eh, hoje eu estou me dedicando mais a esses projetos pessoais, aonde eu consigo alcançar mais pessoas com gravação de conteúdos, através das minhas palestras, enfim, para que eu possa cumprir esse propósito, porque no momento que você começa a pesar as coisas, eu chegava lá e fazia 2 feiras seguidas, e aí ficava 15, 20 dias fora de casa. E o grande estalo para mim, na verdade, foi quando a minha filha,
no ano do final do ano de 2024, que foi quando eu escrevi um livro um capítulo como coautora no livro Da Porteira para o Mundo, junto com outros 23, 20 com outras 23 personalidades do agro, que foi prefaciado pelo Dr. Augusto Cury. E quando eu estava no lançamento em São Paulo, ela me mandou uma mensagem e falou assim: "Tá muito nervosa?" Aí eu falei: "Ai, tô super ansiosa, nervosa, muita gente importante e tal". E aí ela falou para mim: "Ai, mãe, você arrasa em tudo que você faz". Ela falou assim: "Você só não está fazendo o teu papel de mãe direito". Zona. Então, assim, eu penso que, Vinícius, quando a gente fala de o peso da responsabilidade de serviço com uma personalidade do agro, é que você precisa dividir o teu tempo, sabe? Você precisa dividir. Então, você não con eu não consigo fazer uma coisa pela metade. Então, se eu estou com a minha filha, eu quero estar com ela. E eu comecei a perceber que eu não estava com ela, eu não estava desempenhando o meu papel na instituição que eu estava, representando, e na empresa e fazendo tudo assim. Então essa responsabilidade ela pesa muito, sabe, pesa muito. E e eu acho assim, é uma grande honra? É uma grande honra, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande, pesa muito, você é muito visado, você tem que cuidar com o que você fala, você tem que cuidar com o que você posta, porque você influencia pessoas para o bem ou para o mal, né. Sim, Então, como eu te falei, eu comparei aí com o peso da maternidade. Então, é mais ou menos isso, né, você equilibrar pratos, porque, nós não estamos bem o tempo todo, né, nem homens, nem mulheres, e quando você é visto como uma personalidade do agro, as pessoas te cobram isso. A felicidade constante, né, aquela realização constante. Então, quando eu pisei no freio, todo mundo: "Mas espera aí, como assim? Você? Você não pode". "Não, eu posso". Eu sou um ser somos humano, né, humanos, né. eu posso sim. E eu tenho, assim, recebido um grande apoio de todas as minhas colegas, parceiras do agro, amigas, elas me apoiaram, me apoiam, e querendo ou não, não é uma posição que você, Vinícius, que você se coloca, ou uma posição que você impõe, né. Sim, Você se faz pelo teu trabalho. Então o que eu acho bacana que aconteceu comigo, por exemplo, na sociedade rural brasileira, foi uma coisa que me pegou de surpresa. Eu estava na estrada, eu vivia na estrada, meu marido morava a 300 quilômetros, eh, de mim, da minha cidade, e aí eu estava na estrada e fui convidada. E eu falei: "Nossa, não, porque, né, teu nome é muito bem visto, você faz isso, você faz aquilo", e eu me senti assim, eu fiquei emocionada, sabe. Eu falei assim: "Nossa, a gente tá na correria e às vezes a gente não dá valor para o nosso trabalho, né, como deveria". Então, eu me sinto lisonjeada, fico feliz de ser lembrada, mas também carrego aí esse peso dessa responsabilidade. sim, né. A gente não é cobrado, né, mas a gente sente que tem que fazer alguma coisa, né. Isso, exato. Né, e Lua, né, eu vi que você foi coautora de um livro, né, Da Porteira para o Mundo, né, e eu queria saber, né, como foi esse processo, né, de escrever o livro, né, conta pra gente um pouco, que eu achei muito interessante, né, principalmente o título, né, conta pra gente um pouquinho. Na verdade foi a organizadora do livro, a Ariane Garcia, né, junto com a ela tem a empresa AGX Estratégias, e ela, resolveu fazer esse livro, reunir grandes personalidades do agro para falar, mostrar para o mundo, né, por isso da porteira para o mundo, contar a história dessas pessoas, histórias de superação, né, porque nós sabemos que no nosso país empreender é difícil e para o agro tem sido muito pior com o passar dos anos, né, com todas essas exigências ambientais e internacionais. Bom, vocês mexem com isso, né, com a questão da rastreabilidade. Então, ela quis mostrar isso ao mundo. Quando ela me procurou, eu mais uma vez, como eu te falei, Vinícius, eu não me considero mais importante ou mais especial do que alguém, mas ela falou: "Ó, o teu nome foi muito lembrado por um case de sucessão". E o que aconteceu? Quando eu, fui convidada pelo meu pai, para voltar à minha cidade natal, eu tive que abandonar toda a minha formação, né, enquanto advogada, fiz mestrado, fiz pós, então abandonei essa vida e virei a página.
e era uma coisa que eu não sabia se eu ia gostar. E acabei me apaixonando pelo agro. Mas nós tivemos vários percalços no caminho, então o meu pai, tem 70 e poucos anos, ele vem de uma cultura mais machista, ele gostaria que um filho homem assumisse, aí de repente você chega, eu vim embora com 16 anos, eu volto, 20 anos depois, completamente diferente, então essa convivência também, não era mais de pai e filho, era de colegas de trabalho. Então, toda essa história que eu passei, aí nós tínhamos um sócio, entramos no litígio societário, no meio do litígio societário, nós quase fomos à falência, então tive que tomar algumas providências, que eu falo que sem Deus não existiria história da Lu, porque não não tem como falar, da Lu sem falar de Deus, porque eu falo que ele me socorreu aí nesses momentos, e eu falava: "Se meu lugar não é aqui, o senhor me dá um sinal", e ele me dava um sinal para eu permanecer, para eu permanecer. E a gente conseguiu dar a volta por cima, conseguimos dobrar o faturamento num período de litígio societário. Então, o que aconteceu? Eu contei todos os desafios que eu passei nesse período, né, porque eu acabei sendo vítima de violência física, psicológica, emocional, ameaça. E aí eu passei por todo esse turbilhão, chegou um momento que eu estava sozinha, eu acabei me divorciando, então, assim, eu me dediquei plenamente ao projeto que era estar ao lado do meu pai na empresa. Eu fiz um esforço aí hercúleo para continuar, me dediquei de corpo e alma e sempre pedindo direcionamento. Então, até quando o doutor Augusto, leu o meu capítulo, ele falou assim: "Ah, eu gostei muito porque você foi muito humana, né, e você contou para nós você colocou toda a emoção nesse livro, então tudo que eu passei está ali. E eu estou escrevendo agora um livro, inteiro, né, da minha história, e aí trocando figurinhas com o doutor Augusto, então em breve, se Deus quiser, a gente vai ter aí, mais essa novidade, que é dividir, as dificuldades que a gente tem e que nem todo mundo tem coragem de contar. Então foi desafiador, eu tive que reviver minha história, teve noites que eu chorei muito, mas ao mesmo tempo eu me senti muito lisonjeada por ter o meu nome gravado aí para a eternidade, né, ao lado de personalidades tão importantes do setor. Sim, sim, imagino, né, e vai até, inspirar outras mulheres, né, que é muito importante, né. Isso. Eu falo sempre, eu gosto de eventos de jovens, de mulheres, porque assim, é a futura geração. As mulheres, elas são aquelas que gostam de agregar, de multiplicar, elas são grandes multiplicadoras, né. Então eu gosto muito desses eventos e de estimular essas mulheres, para que elas continuem, porque por mais árduo que seja o nosso trabalho ou a nossa tarefa, nós temos um propósito naquilo, que é isso que eu acredito. Quando eu continuo falando de sucessão, quando eu continuo contando os entraves que eu passei, que, de forma nenhuma é para vitimizar ou para as pessoas olharem e falarem: "Nossa, ela venceu tudo isso", não é isso, é uma questão de superação, de evolução humana, né, esse crescimento e que a gente deve conversar com todo mundo. A gente vai amadurecendo, vai evoluindo e nada melhor do que ter pessoas, junto conosco que nos ajudam nesse processo. Sim, é um processo árduo, mas que vale a pena no final, né. Exatamente. Interessa E Lu, né, além de, né, de tudo isso que você fez, né, e passou, né, você ainda é embaixadora de um programa, né, sobre o protagonismo das mulheres no agro, chamado A Protagonista. E nessa área, né, que está se valorizando cada vez mais, né, eu queria que você contasse pra gente como é a experiência, né, de apresentar um programa que é especialmente feito para as mulheres no agro, né. Na verdade nós somos embaixadores, né, cada uma de um setor, então o meu setor é de troncos de contenção, mas também, todas as embaixadoras no seu setor. Então uma fala do algodão, por exemplo, a Lúcia, que é a nossa presidente do comitê das mulheres, ela fala sobre o algodão, cada um fala sobre uma área, diferente, mas nós, viemos para trazer mulheres para contarem a sua história, para servirem de espelho. Então a história da Lu as pessoas já conhecem.
mas a história das pessoas que se conectam com a Lu, quando a Lu vai fazer as palestras dela, quando a Lu vai nas feiras, nas exposições, elas têm histórias lindas. Então eu desço às vezes do palco numa palestra, às vezes, sempre eu desço e não tem uma palestra que uma pessoa não venha falar para minha mulher: "Ah, eu já passei por isso, eu tô passando por aquilo, eu tenho uma história". E essas histórias, elas merecem ser contadas, porque às vezes essas mulheres, elas não se enxergam como protagonistas, porque nós estamos numa cultura instagramável, né, e você tem que ter milhões de seguidores, e você só tem valor se você isso, se você tiver nã e não é isso, né, não é isso. Na verdade, todos nós somos protagonistas da nossa história, do nosso trabalho, do nosso legado, da nossa família. Todo mundo está puxando a roda para funcionar. E essas mulheres, elas têm que ser valorizadas. Então, esse programa do Canal Rural, ele traz isso com afinco. A Jaque até brinca comigo, ela fala: Você foi a última a aceitar o convite". Eu achei que era uma responsabilidade muito grande, Vinícius, e na época eu já estava na BCZ Mulher, na Sociedade Rural Brasileira, eu falei: "Eu não sei se eu vou dar conta". Mas eu me sinto muito realizada, muito feliz. Hoje eu vou aos eventos, as pessoas me reconhecem, vêm, me mandam vídeos, nós postamos, então é muito bacana isso, sabe? Essa essa troca de energia, essa esse poder abraçar outras mulheres do país inteiro. Inclusive, no Congresso das Mulheres, nós tivemos uma menininha que, ela sofre bullying na escola porque ela, usa bota, chapéu e ela gosta de trabalhar no agro. Então, infelizmente, a gente ainda vê isso, né, em algumas cidades do interior. Então é bacana que ela se enxergue, que ela se espelhe, que ela veja que ela não está sozinha no mundo. Então é muito bacana. Todas essas ações que fomentam aí o protagonismo da mulher, fazem com que eu sinta que eu estou cumprindo o meu propósito. Então é desafiador, mas é muito bacana. Imagino. É uma coisa que vira hobby que você gosta muito e que é inspirador, né, algo muito interessante mesmo. É, o difícil é você começar a gravar. Depois você começa a gravar e vai embora. Eu vou fazer uma pergunta aleatória, né, como foi, né, você ficou nervosa, como foi, você ficou com medo de se embolar nas palavras? Viu, nós nos encontramos no congresso, então nós somos convidadas em outubro de, 2024. E aí estava todo mundo, assim, temerosa, aí todo mundo querendo gravar vídeo e uma ia trocando com a outra. É produzido ou não é produzido? É na fazenda ou é em casa? É assim ou é assado? Aquela coisa. Todo mundo com medo. Aí nos primeiros, todo mundo meio travada, quadradinho. Aí quando chegou um ano depois, nós conversando: "Ah, porque agora eu vou fazer não sei o quê, vou conversar com não sei quem, vou fazer uma coisa mais dinâmica". Aí nós falamos: "Nossa, nós estamos assim?". Então, é aquele primeiro medo, né, do impacto, do gravar, do falar. Eu particularmente não gosto de ficar me ouvindo falar, porque eu sempre falo: "Ai, não deveria ter falado isso", mas o importante, Vinícius, no fim das contas, nós chegamos à conclusão com todas as mulheres, nós nos encontramos lá, eh almoçamos juntas, e a gente falou assim: "O importante é que nós mostramos o nosso dia a dia, todas as nossas dificuldades, todas as nossas fragilidades, mostramos que somos humanas, né, e criamos uma empatia, e as mulheres, elas olham para nós e elas se identificam. 'Ah, mas eu era dessa área, acabei parando no agro também, será que vai dar certo para mim?'". Então, é difícil gravar, não é um negócio fácil, né. Eu admiro vocês, assim, demais. Eu falo pra Jaque, apresentadora: "Meu Deus, você fala com tanta naturalidade, porque você é tão normal", eu vou suando, né. Mas vai, mas vai. É por um bem, Vai eu comer penso assim, mesmo, né? é por um bem maior, né, é por um bem maior, então vamos lá. E é isso. Perfeito. Lu, né, e falando um pouquinho, né, indo para a última pergunta, né, falando um pouquinho de rastreabilidade, né, a Bovchain, ela é uma startup que atua justamente nessa área, né, e em 2027, né, a partir de 2027, ela vai ser obrigatória, né, a gente sabe que não vai ser de uma vez, né, vai ser gradualmente, e eu queria ouvir a sua visão, né, sobre rastreabilidade hoje, né, conta pra gente um pouquinho. Vinícius, eu acredito assim, ó, a rastreabilidade é a chave de ouro, né.
é o que faltava, é a cereja do bolo da pecuária. Por que que eu digo isso? Nós temos práticas sustentáveis, né, eh, atrás da porteira, fora da porteira, você procura fornecedores de implementos defensivos, de sementes, etcétera, que, isso a gente está falando da maioria, do pecuarista sério, do produtor sério. E aí, nós ainda somos muito martelados, né, lá fora. Vocês não são ambientalmente corretos, vocês destroem, vocês produzem de maneira, errada, estão produzindo mais porque estão desmatando e coisas do gênero. No momento em que eu trago a rastreabilidade, o produtor brasileiro, eh, ele fica com ele tem aquele choque, igual aconteceu quando criaram exigir o padrão ESG. E aí, eu, nova no mundo empresarial, eu falei: "Gente, o que que é o ESG?". E eu falei: aí vem aquele nome todo complicado em inglês, você fala: "Meu Deus". E aí você vai olhar, são práticas que você já tem, mas que elas foram denominadas. Então, quer dizer, a rastreabilidade, ela é importante por quê? Porque ela vai ser a cereja do bolo do pecuarista. Sim. Então, o pecuarista vai poder comprovar por A mais B que aquilo que ele está produzindo segue todas as diretrizes de qualidade, de bem-estar animal, todas as diretrizes ambientais, todo o nosso código florestal, enfim, todas as normativas, porque nós sabemos que se tem uma coisa que o Brasil sabe fazer, é lei, né, e exigir de quem produz. Isso é uma coisa, eh, pode até soar como reclamação, mas é uma realidade. Ele cobra muito de quem produz, né, você está produzindo, você tem que ter licença disso, licença daquilo, é tanto órgão para você pedir licença para você poder produzir, que eu acredito que mostrar isso para o mundo com a rastreabilidade, essa cereja do bolo, não tem mais o que falar. Tá aqui, ó, eu produzo de maneira responsável, eu pratico bem-estar animal. Então, eu não acredito que para os pecuaristas isso seja um choque, é só eles se habituarem mesmo, é porque é novidade, Verdade. né, Uhum. porque você fala do campo, infelizmente você não tem aquela conectividade que você deveria ter no campo. Bom, você não tem nem nas estradas, né, Vinícius? Eu viajava agora eu mudei para a cidade do meu marido, mas eu viajava aí, 273 quilômetros e eu passava metade da viagem sem sinal de celular. É um absurdo, é onde escoa a produção, né, eu estou a caminho do Porto de Paranaguá aqui, você pega Foz, Paranaguá, então é bem nesse trecho. Então, eu acredito que isso que assusta o produtor, mas com relação a ele cumprir as diretrizes que são impostas, ele cumpre. Então eu acho sensacional, acredito que isso vai trazer aí uma valorização da pecuária brasileira muito grande. Eu acredito que nós vamos começar a ser muito mais respeitados lá fora, eh, e valorizados. Acredito que isso vai agregar valor até a nossa cadeia pecuária. Então, Sim. parabéns aí pela startup de vocês. Né, a gente que agradece, Lu. Lu, e a gente, né, tá chegando nos minutinhos finais, e eu sempre tiro esse momento, né, para você divulgar o seu Instagram, né, o seu trabalho também, e para passar uma mensagem, né, para quem tá vendo a gente, principalmente as mulheres do agro, tá, né, pode ficar à vontade. Bom, então o meu Instagram é lu_romancini, eh, a partir da próxima semana a gente vai ter, conteúdos praticamente semanais, consegui me organizar para produzir, convido todas a seguirem. Quem tiver interesse também em palestras, a gente já abriu a agenda de palestra desse ano, pode entrar em contato, pela minha bio no Instagram, pelo direct, você já consegue falar diretamente comigo. E quero dizer para as mulheres assim: olha, vocês não estão sozinhas equilibrando pratos, né? Nós estamos aí dividindo entre a maternidade, entre nossas funções, ou seja, numa agroindústria, ou seja, numa fazenda, ou seja, enfim, aonde essa mulher estiver, como agrônoma, como veterinária, como zootecnista, que todas se sintam abraçadas, que todas saibam que temos o nosso valor e como eu falei para você, Vinícius, que nós nos sintamos
importantes, protagonistas da nossa história, e que saibam que sem nós não gira, né, o mundo está girando, o agro está girando e nós fazemos parte dessa engrenagem. Então nós não devemos nos sentir sozinhas e quando desanimamos, procurar mulheres que nos inspiram e ouvir o que elas têm para dizer. E é tão bacana quando a gente troca figurinha e fala: "Ah, eu tô sofrendo, ah, eu também tô, vamos rezar juntas, vamos torcer para tudo dar certo", e a gente vai encorajando umas às outras. Então, sempre que precisarem de um apoio, de uma voz aí, eu também me coloco à disposição e quero abraçar especialmente as pecuaristas aí. Perfeito. Lu, né, muito obrigado, tá, pela sua presença, né, pela troca de conteúdo e pela troca de experiência, né. Eu, como acadêmico de medicina veterinária aqui, tô, né, de boca aberta, né, por muita coisa que você faz, né. Pessoal, se vocês gostaram, né, deixa a curtida, compartilhe, também siga a gente aqui no YouTube. E é isso, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.